Muitíssima boa tarde a todos. Eu tenho aqui uma tarefa bastante interessante, que é trabalhar os tetos da Casa do Padre Toledo em Tiradentes. O estudo dos tetos pintados, eu anteriormente tinha feito um texto, um texto bastante curto, um texto pequeno, que se intitula Experiência dos Tetos Pintados na Casa do Padre Toledo em Tiradentes. E esse texto era vinculado a uma experiência que eu tive com uma palestra na Casa do Padre Toledo. Alguns de vocês devem ter participado dessa palestra. No entanto, a minha intenção hoje é mostrar um pouco mais dos tetos, falar um pouco mais da importância dos tetos pintados da Casa do Padre Toledo, mas vincular esses tetos a um outro processo artístico, cultural, formal, que diz respeito a um gênero pictórico. Então, os tetos pintados, eles acontecem desde o tempo do século XV, século XVI, século XVII, século XVIII e século XIX, ao longo de toda a história, desde o Renascimento até o período Barroco. Então é um tema muito interessante, muito complexo, com uma expansão cronológica bastante acentuada, com uma expansão geográfica extraordinária. O Brasil nós temos por todos os lados a experiência dos tetos pintados e temos também a experiência, digamos assim, de uma postura decorativa, não só do ponto de vista de construções arquitetônicas, mas essencialmente do ponto de vista da decoração, da simplicidade, de formas gordas, formas de meninos, putti, elementos como cornucópias, florões, arabescos, volutas, tramas de enrolamentos, que diz respeito a essa estrutura que nós estamos e que vamos ver na Casa do Padre Toledo e que vocês conhecem até melhor do que eu. Então, nosso ponto essencial é condicionar toda a nossa análise na tipologia, digamos assim, no gênero pictórico do brutesco, né, que tem a ver com os tetos do Padre Toledo, e especificamente um dos tetos do Padre Toledo diz respeito aos 5 sentidos, ou seja, o tato, o olfato, a visão, a audição e o paladar. Esses 5 sentidos condicionam um dos tetos da Casa do Padre Toledo. Cada sentido está estruturado dentro de um centro figurativo, onde cria-se uma cena com determinado sentido, e depois há uma cartela que rodeia esses sentidos, criando essas tramas de enrolamento, ora com volutas cheias, volutas vazias, formas de contraformas, elementos que se estruturam para a direita ou para a esquerda, cores bastante acentuadas. Naturalmente, os tetos na Casa do Padre Toledo já foram restaurados. Eu não tenho aqui nenhuma informação a respeito do restauro, então não posso dizer o estado de conservação, mas permite visualizar esses 5 sentidos. Muito bem. Esse tema dos 5 sentidos era um tema corriqueiro, não é um tema inédito no Brasil, não foi um tema inédito em Portugal, ou seja, a arte luso-brasileira ela é constante dessa ideia dos 5 sentidos. Por exemplo, se vocês fizerem uma viagem até a matriz de Conceição do Mato Dentro, vocês vão perceber que na sacristia existem também outras pinturas com outras características formais, outro sentido luminoso que diz respeito aos 5 sentidos. Então, podemos encontrar o tema dos 5 sentidos no gênero do brutesco, não só em Tiradentes, mas também, por exemplo, em Conceição do Mato Dentro, mas poderíamos encontrar isso ao longo de todo o Brasil colonial, como em alguns momentos da Espanha, ou na Itália, ou em Portugal. Eu não fiz uma pesquisa para fazer essa afirmação, mas o tema dos sentidos, a sensualidade, né, usar os sentidos, o ouvido, o paladar, o toque, o tato, são coisas características do Barroco. Então há um preenchimento de comunicação, de uma estrutura narrativa que comunica a nós fruidores, a nós espectadores, aquela beleza não só do ponto de vista cromático, luminoso, formal, da construção dessas estruturas de volutas, de cercanias dos temas principais, mas também do ponto de vista de comunicar ao fiel, ao espectador, né, aqueles elementos decorativos, aqueles elementos que diz respeito ao tema específico, que no caso aqui é os 5 sentidos. Então, esse é muito interessante, e nós falamos do brutesco, e o brutesco vem do grotesque. Esse grotesque é uma palavra
que vem de gruta, que a princípio, no século XV, pensava-se que as decorações na Domus Aureus, decorações romanas antigas, eram escavadas e trabalhadas e produzidas em grutas, daí grotesque, que na verdade não, eram decorações romanas características daquele tempo, né? Na Domus Aurea, no tempo de Nero, por exemplo, né? E que, por uma questão da arqueologia, pensava-se que essas pinturas fossem encontradas em grutas. A palavra grutesco, por uma corruptela do castelhano, grutesco, em Portugal passou-se a usar brutesco. Então a nomenclatura em Portugal é brutesco, os italianos usam grotesque, o plural seria grotesca, e no Brasil nós podemos usar tanto o brutesco quanto o grutesco. Muito bem. Essas formas, eu vou até passar para o Museu da Casa do Padre Toledo, eu vou passar esse pequeno texto, são 3 páginas que eu tenho aqui, são três páginas que diz respeito a um pouco dessa história relacionada a essa situação. Então, todos os elementos dos 5 sentidos estão aqui bem caracterizados num dos tetos, e num outro teto há uma figura campestre, há uma cena campestre, também rodeada com uma grande cartela, eu estou visualizando aqui, depois vocês podem ter a oportunidade de ver isso diretamente no teto, né? Então tem toda uma grande cartela, é um caixotão, né? Um teto em caixotão bastante simétrico, o caixotão com quadros, ou com requadro, ou quadros retangulares. No caso, o dos 5 sentidos, ele forma uma gamela, então são uma espécie de maceiras, né, com trapézio. A parte central tem um dos sentidos, e nas outras laterais, nas 4 laterais, no eixo, por exemplo, transversal longitudinal, nós temos outros sentidos. No caso dessa cena campestre, é muito interessante, porque nós temos uma paisagem no fundo, há uma ideia de certa profundidade, né? A cartela rasga o espaço, apresenta toda a sua majestosa paisagem, e depois é rodeada por essas rocalhas interrompidas, volutas, um cromatismo característico do período barroco e que dinamiza toda essa concepção espacial. Muito bem. Nós não temos arquiteturas ilusórias na Casa do Padre Toledo, mas temos um gênero pictórico bastante significativo. Porque os tetos pintados, eles podem ter não só arquiteturas ilusórias, podem ter também figuras planimétricas ou oblíquas, mas podem ter essencialmente esse gênero do brutesco que rodeia, né, toda uma concepção figurativa, narrativa. Então nós temos um teto historiado. Isso era uma característica bastante significativa. Há um estudo muito importante do professor Vitor Serrão, da Faculdade Clássica em Lisboa, que fez uma tese de mestrado e doutorado voltado... A tese de mestrado dele parece que diz respeito a um estudo sistemático dos grotescos em Portugal. Então nós temos duas linhas de grotesco. Um grotesco que tem uma característica vinda da Itália e de Flandres, então é chamadas as ferronneries flamengas, e que são formas mais voltadas para uma estrutura renascentista, filetes mais finos, estruturas mais elegantes, quimeras e tal. A partir do século XVII, em Portugal, algumas dessas posturas são substituídas por elementos mais gordos, volutas mais volumosas, meninos mais rechonchudos, putti que circulam determinadas figuras e estruturam uma visão, digamos assim, que o Vitor Serrão chama de nacional. Esse nacional, essa estrutura nacional, caracteriza exatamente a postura do brutesco português. Muito bem. Essa concepção que nós temos em Portugal, que eu acabei de dizer, que diz respeito ao brutesco nacional, ela vem para o Brasil e se dinamiza em toda a nossa capitania, seja do norte, nordeste e, no caso aqui, do sudeste. Eu nunca pesquisei em São Paulo, nunca pesquisei em Goiás Velho, mas provavelmente é possível encontrar essas formas brutescadas. Então, o que eu queria dizer é que esses tetos em Tiradentes, na Casa do Padre Toledo, ele caracteriza uma estrutura espetacular, não só de uma casa suntuosa, de uma casa importante, de uma viveza cromática, decorativa, que caracteriza a estrutura clássica do barroco, né?
nós podemos pensar numa cronologia de fim do século XVIII ou início do século XIX, eu não sei precisar. Mas o tema, mesmo que nós avançássemos um pouco pelo século XIX, poderíamos ainda dizer que dentro de uma estrutura formal barroca, mesmo no século XIX, mas a função do grotesco, ou do brutesco, vamos chamar aqui de brutesco, é exatamente mostrar uma dinâmica dos tetos, uma suntuosidade decorativa e mostrar que todo o espaço pode ser representado. E mais do que isso, representar cenas narrativas, cenas historiadas e as cenas historiadas. É interessante que se pense que todo o teto pintado no mundo luso-brasileiro, de um modo geral, seja os tetos em perspectiva arquitetônica, em perspectiva ilusionista, seja ele com cenas ligadas à igreja ou mitológicas, todo o sentido de uma arte luso-brasileira ligada à pintura e principalmente ligada aos tetos pintados, sejam paredes, tetos, com caixotões, gamelas, tetos de macera, que em especial alguns tetos da casa do Padre Toledo são de gamela e são de macera, né? Aquela espécie de trapézio, né? Com a parte central, todos eles têm um sentido narrativo. Então reparem, tudo que nós podemos ver no teto da casa do Padre Toledo, todos eles têm um sentido historiado e narrativo, significa que eles contam uma história. No caso aqui dos 5 sentidos, a ideia é mostrar a sensibilidade, mostrar toda uma dinâmica dos sentidos, da sensualidade. Sensualidade no sentido de sentidos, não em outros sentidos, como nós normalmente costumamos fazer. Então a ideia dos sentidos é um tema corriqueiro, nós já anteriormente comentamos sobre isso. E essas cenas historiadas e narrativas, elas caracterizam o barroco luso-brasileiro, do meu ponto de vista e do ponto de vista de uma análise da pintura. Então uma pintura que conta uma história. Eu preciso ter um princípio, um meio e um fim. Então, o que eu percebo é que essa casa deve ter sido e foi preparada para uma pessoa importante, uma pessoa com certo conhecimento, uma pessoa com uma certa erudição, porque ela precisa estar num ambiente onde determinadas cenas especiais e que narram e que contam histórias dão um certo prazer em termos de contemplação. O barroco é também uma arte voltada para uma contemplação. E eu estava dizendo anteriormente que há uma relação entre aquilo que é representado e entra em comunicação com o espectador e o espectador que entra em comunicação com aquilo que é representado. Então todas essas estruturas caracterizam tipicamente o estilo barroco. Então eu posso ter um barroco voltado para uma tonalidade mais escura, para uma tonalidade mais carregada, mais sobreposta de tons, como posso também ter esses arabescos, essas volutas que nós estamos vendo na casa do Padre Toledo. Tudo isso diz respeito a um cromatismo, a uma tonalidade, a uma pintura tonal característica do barroco. Então é muito significativo que nós tenhamos atenção a esses espécimes, a esse gênero de brutesco que acontece em todo o país. E na casa do Padre Toledo é um belíssimo exemplo, né, de uma produção significativa. Todos os tetos são pintados, né, estão pintados no próprio teto, né, ninguém pinta aqui embaixo e leva lá para cima, são pintados no próprio teto, em cima, que narram, contam uma história. E isso é bastante significativo, é bastante importante para que a gente possa entender um pouco mais do nosso barroco, um pouco mais dessa arte mineira colonial da capitania de Minas Gerais. Ok? Agradeço então a atenção e até a próxima.